Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 e 9 diz: Levantou-se, pois, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse, versículo 10: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele disse: Sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que vinha aos montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Gente, esse texto ele fala de um homem chamado Elias, que era um profeta em Israel. Ele levava essa palavra profética no reinado do rei de Israel, que era Acabe. Ele tinha por esposa Jezabel. E o texto está dizendo que Elias, ele chegou num tempo da sua vida que ele cansou, ele se sentiu ameaçado, ele teve medo, e daí ele foge, ele entra numa caverna. E o texto vai dizer que, precedente a esses versículos que nós acabamos de ler, Elias pediu a Deus a morte. Talvez a gente, olhando para um homem de Deus, para alguém que foi alguém que tinha uma palavra de valia na época profética, a gente ia dizer que Elias era um covarde. Talvez a gente ia dizer que Elias era alguém que estava abrindo mão do propósito de Deus. Vamos entender uma coisa: a gente é ser humano, e como ser humano nós temos limitações, e nas nossas limitações isso também entra essa questão aí de Elias. Para que a gente não entre num caso de dizer se Elias foi fraco ou não, Elias foi forte, porque Elias suportou 450 profetas de Baal. E nesse suportar 450 profetas, Elias mais na frente é ameaçado por uma mulher. Há muitos que pregam e ensinam dizendo que enfrentou 450 profetas, mas por uma mulher, e Elias não confiava no Deus que servia. Vamos ter calma, vamos pensar um pouco. O ser humano, queridos, ele carrega uma carga emocional muito grande. Tudo que a gente assimila, tudo que você guarda para você, todos os problemas, todas as preocupações, tudo aquilo que atinge você psicologicamente e emocionalmente, se você não descarregar isso, talvez por choro, por um bom diálogo com algum profissional ou algum amigo que tem uma palavra de Deus para você, num momento isso vai refletir. Sabe aquele tipo de casos quando você diz assim: já suportei tantas coisas, mas eu estou por um triz e não estou suportando mais nada? Essas são as cargas que você carregou durante todo o tempo, e isso refletiu agora. Preste atenção, não é o fim, não é o tempo de você parar, não é o tempo de você desistir, é tempo de continuar andando. Elias encontrou como refúgio uma caverna. Gente, uma caverna para aquele momento de Elias talvez não fosse o momento mais apropriado, mas foi necessário. Preste atenção, o texto diz aqui que veio o terremoto, veio o vento, veio o fogo, e Deus não estava no fogo. Preste atenção, Elias conhecia a voz de Deus. Elias sabia que nem aquele vento, nem aquele fogo e nem aquele terremoto era Deus. O texto vai dizer aqui, se você prestar atenção comigo, versículo 12: E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que Elias, ouvindo, ele sai. Percebam que mesmo diante do caos, mesmo diante das nossas limitações humanas, quem conhece Deus conhece perfeitamente a sua voz. A voz mansa e delicada, a voz mansa e suave. Elias entendeu, percebeu que era o Senhor. Deixa eu dizer para você uma coisa: talvez você está ouvindo todos os rumores que estão ao seu redor. Talvez o vento tenha balançado muito o barco da sua vida. Talvez você não está conseguindo focar no propósito de Deus. Você não está conseguindo focar. Jesus está falando com você, Ele está dando sinal para você e você não está entendendo. Escute uma coisa: a voz de Deus, que é mansa, suave e agradável, ela ainda continua te convidando. Sabe por quê? Porque Deus quer tirar você desse cativeiro. Aprisionamento psicológico, espiritual, emocional vai te causar sérias consequências. Ouça a voz de Deus.
Escute o que Deus está falando com você, sabe? Elias lançou diante de Deus todas as suas razões. Elias disse: mas mataram os teus profetas, mas fizeram isso e aquilo, só sobrou eu. Calma, não é o fim, não só sobrou Elias. Deus guardou mais de 500 profetas e usou uma pessoa para alimentá-los. Escute uma coisa: tem escape de Deus para a sua vida, tem provisão de Deus para a sua casa, tem cuidado de Deus no momento que você acha que está impossível. Não se atemorize, não te espantes, creia, Deus há de te tirar dessa caverna. Ou você tem duas opções: ou você sai pela fé e diante de Deus você vai enfrentá-las, ou você vai esperar e Deus vai te chamar uma hora daí. Mas a minha oração, o meu conselho é que você dê ouvidos à voz de Deus, sabe? Não queira viver enclausulado, não queira viver uma vida fechada dentro de um quarto, dentro de um mundo, não. Queira viver a vontade de Deus para a sua vida, sabe por quê? Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Elias, amados, ele saiu da caverna e Elias continuou andando com o Senhor. Elias tinha que ungir rei, Elias tinha que ungir o profeta Eliseu em seu lugar. Ainda tinha jornada, viu? Não é o final, não acabou por aí sua história. Deus ainda vai continuar, Deus vai continuar te usando para abençoar e alcançar outras vidas. Não aceite o quarto, não aceite este mundo aqui te aprisionando. Aceite e viva a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para esse tempo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, seja alimentado por esta palavra e abençoe outras vidas. Compartilhe, inscreve aqui no nosso canal do YouTube, em nome de Jesus. PR Joelson Filho.